né, a dizer assim, burro velho não aprende a ler. E eu ficava incomodada com isso. Eu disse, não, tenho que criar uma estratégia para poder essas pessoas aprender, né, com a sua vivência, saber que elas são professoras, saber que elas são orientadoras, saber que elas são capazes. E aí eu comecei a escrever o livro junto com eles, da pedagogia do terreiro. Todos têm que aprender, todos têm que ensinar. Então vamos alfabetizar com a folha de banana fazendo a caçar. E aí eu dizia assim, olhe, seu santo está dizendo, se você não escrever o nome folha de banana, ele não vai acertar o acaçar. Então, todos queriam aprender a escrever, né? Porque tinha que dar o acaçar para o santo. Então, precisa escrever o nome milho branco para que Tateto lembrar, que Tateto Oxalá, né? Que Oxalá possa receber esse milho branco. Então, tem que escrever o nome milho branco. E assim a gente foi alfabetizando. E aí tem aqui no livro, né? Esse livro eu comecei a escrever ele realmente na vivência. Então, aqui é uma mulher muito empoderada na nossa comunidade que se chama Dona Antônia. E Dona Antônia, ela é uma grande professora, uma grande educadora que trabalha com as folhas. E as folhas fazendo a deformação do espaço. E aí, o que é que acontece? Vamos aprender a escrever, aprendendo as folhas no quintal. E então, assim, a gente parte para a cozinha, né? Dentro da cozinha, precisa escrever o nome Favaca, hortelã grosso, né? E vai escrevendo tudo que vai fazer na cozinha. E aí todo mundo se interessa, né, em escrever, a ler, contar história. E aí a pedagogia do terreiro é o encontro de elemento e alimentos, né? Todos têm o que aprender e todos têm o que ensinar. Então surge essas lindas mulheres contando as histórias, né? Escrevendo essas histórias, o que é levantar cedo e ir para o mangue, né? Catar seu marisco para que possa, né, sustentar seus filhos. Então aqui dentro desse livro tem as mulheres de Zumbarandá. Pode dar uma olhadinha aí, né? As mulheres de Zumbarandá. Então essas mulheres são as mulheres marisqueiras. E que aqui em Cairu, né? Aqui nessa cidade de Cairu, Galeão, Boipeba, Taperoá, que é uma cidade indígena também, além de ser quilombola indígena, então vem, né, esse poder desses povos que vem ensinando a transformar, né, o nosso dia a dia em alimento e elementos, porque eu acredito nos 4 elementos da natureza. Quem sabe quem são eles? Vamos lá? Quem são professores aqui? Fogo, o que mais? O que mais? Terra, fogo, água, terra, o que mais? Ar. E aí, né, esse fogo, essa terra, esse ar, ele perpassa por todas as religiões. E aí ela não está só, né, dentro da religião, né, evangélica, a religião católica e várias religiões. Mas eu acredito nesses elementos. E o meu Deus é esses elementos. O Deus que eu acredito é esses elementos. E quando eu falo desses elementos, aí vem, né? Quando a mãe de santo coloca esse turbante na cabeça, ela passa a ser a macumbeira, a feiticeira, a destruidora, né? Então as pessoas passam e o outro diz assim, Deus é mais. Então vem o racismo, vem a violência, vem itens, né? Coisa que vem apedrejar esse lugar.
quando eu falo da pedagogia do terreiro, ele vem trazer dentro das religiões de matriz africana, afro-indígena, que o nosso Deus é vivo e que não precisa estar dentro do terreiro, não precisa estar dentro das igrejas, não precisa estar em lugar nenhum. Mas ninguém consegue viver sem esse Deus que é o tempo. E dentro desse tempo, né, é esse Deus que eu me alimento da água, do calor, do fogo, da terra, que para a gente estar aqui precisa estar de pé, né? Então, precisa da terra para a gente estar de pé. E aí a gente tem Tateto Cavungo, né? Tem Tateto Cavungo, que ele vem dizer o quê? Que é o dono da terra. E que ele vem e fala assim, vai fazer a pipoca. Aí você encontra a pipoca vendida nas esquinas, não é o problema. Você encontra a pipoca vendida nos barzinhos, não é o problema. Está no supermercado, não é o problema. Mas respeitar esse dono que é a terra, o cuidado dessa terra, aí é difícil. Aí quando fala que é uma casa de candomblé, vamos dar pipoca no terreiro, vai ter a pipoca no terreiro. Deus é mais. Então, esse livro, A Pedagogia do Terreiro, ele vem trazer, né, essas introduções, ele vem trazer essa alegria, ele vem trazer essa finalidade, que nós não precisamos de religião nenhuma para sobreviver, mas a gente precisa acreditar em um tempo sagrado. Se a gente não cuidar do nosso tempo, né, da nossa terra, do nosso mar, do nosso mangue, do nosso oceano, o nosso oceano, que é a nossa Mameta Caiala, né? De Cacoeto, que é a profundeza do mar. Então, a gente não consegue viver esse Deus que a gente acredita. Porque esses deuses vêm de várias formas, do jeito que você acredita, do modo, se você vai sujar o mar, o que é que acontece? Você está acreditando nessa água salgada, que é curativa, que dá o banho e que expulsa a negatividade. Por exemplo, uma época eu estava cheia de furúnculo no corpo, e aí eu tomei remédio e não sarava. Eu fui na água do mar, todo aquele carnegão saiu todo do meu corpo e foi sarado. Então, a água do mar, ela cura, a água do rio, ela cura. Então, no momento do Andalunda, ela é curativa, mas também ela alimenta, né? Ela alimenta, ela traz a força, né, dessa água que vem, purifica, essa água que limpa. Mas está aí as árvores sagradas que a gente toma o nosso chás, que a gente toma nosso banho, que a gente vive, né? Viver a natureza e se alimentar dela. Então, isso é o livro da Pedagogia do Terreiro. Ele vem trazendo, né, o campesinato, ele vem trazendo o que é ser quilombola, ele vem trazendo o que é terra e território, porque existe a terra, existe o território. Então ele fala desse corpo nosso, o meu corpo é um território afro-indígena, né? A minha mãe, ela é filha de uma mulher indígena, mas no mesmo tempo ela é filha de um homem negro, né? E que é africano. Então esse corpo, esse sangue, ele traz, né, essas duas marcas dentro do corpo de Mamete Cafrengá, dentro do corpo de Maria Balbina, dentro do corpo de Mãe Bárbara, né? Ontem eu saí daqui, fui em Valença fazer uma palestra, e lá falava, era tratar das políticas de desenvolvimento LGBT. E aí, como é que fala desse corpo se não fala desse território, né? Então, é importante que a gente saiba que o nosso corpo é água, que o nosso corpo é vento, que o nosso corpo é movimento, que o nosso corpo é alimento, né? O nosso corpo, ele vai perpassando por tudo isso e vai formando esse encontro de experiência. Maravilhosa. Eu queria ler uma definição do professor Kabele Munanga, Sim. que faz a introdução do livro. Kabele Munanga, não sei se todo mundo conhece, mas é um dos principais pensadores negros hoje no Brasil. E ele fala assim: nos terreiros religiosos de matriz africana,
onde duas matrizes convivem pacificamente, a africana e a indígena, não se trata somente de ritos litúrgicos, pois essas duas matrizes carregam a história da região, memórias que são identitárias de resistência cultural, sistemas de pensamento e explicação do mundo. Ou seja, produzem um conhecimento e conduz a novas concepções e uma perspectiva decolonial. Então, o que ele está dizendo aqui é que, para além da religiosidade, os terreiros eles estão produzindo esse conhecimento. E uma coisa que eu acho que é muito interessante é que as religiões de matriz africana elas estão muito na oralidade. Então, elas são passadas de pessoas para as pessoas pela palavra, pela voz. E você registra, né, um pouco desses conhecimentos agora e permite que a gente que está ali conhecendo mais a religião tenha esses conhecimentos num livro. E eu queria que você destacasse alguns desses conhecimentos para a gente. Esses conhecimentos, ultimamente, eu tenho vivido uma preocupação muito grande. Né? Que preocupações é essa? Quando a gente chega nos quilombos, quando a gente chega nas aldeias, né? A gente sente um baque hoje. Que baque é esse? É que esses conhecimentos, por exemplo, aqui está lindo demais quando a gente vê, né, esses conhecimentos que está aqui. Aqui é a folha da pindoba. E aí o caboclo vem, né, e conta: aê, dendezeiro, dendê, botou fogo na raiz e botou. Aê, dendezeiro, dendê, botou coco na raiz e botou. Aí ele vem: aê, pindobeira, pindobá. Então o caboclo vai lá buscar esse conhecimento e traz, que a gente se alimenta, porque antigamente era feito, né, como está aqui, as palhoças, as cabanas, tudo feita de palha, né? E hoje, ninguém quer mais palha. E é difícil a gente poder, de fato, né, até colocar a palha dentro dos nossos espaços sagrados, porque a gente tem medo de ser atirado fogo e a gente morrer lá dentro. Como o nosso terreiro de Candomblé, ele é ameaçado. A gente tem várias queixas no Ministério Público, não aqui em Valença, na comunidade Caxuté, por um cidadão evangélico, né, que ele não aceita a nossa religião, e ele disse: vou tocar fogo, vou derrubar as árvores para matar vocês tudo, vou atirar fogo nisso aí. E ele foi processado, né? Mas mesmo assim ele não deixa de perturbar. E aí o que é que acontece dentro das nossas comunidades? Esses valores, esses espaços hoje estão sendo todos tomados de pessoas evangélicas. E aí o que é que acontece? Eu cheguei na aldeia, no encontro de pajé, aqui no Baixo Sul da Bahia, e as pajés diziam assim: mãe Bárbara, a gente não pode tomar nossos banhos de folha, porque na nossa casa tem não sei quem que é evangélico, então a gente não pode fazer nossas garrafadas, nós não pode tomar nossos banhos de folha, nós não pode receber os nossos encantados. E aí vem uma preocupação muito grande de Momento Cafurengá, de mãe Bárbara de Cajaíba, né? De mãe Bárbara, mãe de milhares, como me chama, né? E aí o que é que acontece com isso? Quando a gente vai perdendo esses elementos, a gente vai perdendo esses pertencimentos, fica difícil dizer eu sou quilombola, fica difícil dizer eu sou tradicionais, porque eu acredito de outras formas do meu Deus, mas eu não vivo acreditando no Deus branco. E a nossa casa geralmente é imposta, como a nossa comunidade está sendo imposta, que a gente tenha que aceitar o Deus branco para sobreviver. E aí a gente precisa viver em conflito no território, porque é um conflito territorial, né? Para que a gente possa estar brigando. E aí que tem que ir buscar o Ministério Público, que tem que ir buscar demarcar, que tem que escrever o livro para dizer eu existo, né?
E aí, aquela menina que nasceu e se criou em Serra Grande, onde é o outro terreiro, a outra nossa escola do Caboclo, né? E aí o Caboclo diz assim, na pandemia, antes da pandemia, ele falava assim, todos têm que plantar para não comer batata de cemitério. E a gente não entendia, né, Loi? A gente não entendia, né, Macota? A gente não entendia por que o Caboclo falava tanto isso, todo dia, para não comer batata de cemitério. E aí vem a pandemia, e a gente não podia sair sequer para poder comprar alimento no mercado. E aí, olha o recado da ancestralidade, né? Então, os ancestrais, ele vinha trazer essa resposta. E quem não ia no mangue, como é que ia sobreviver? Quem não ia plantar em dói, como é que ia sobreviver? Quem não ia fazer seu dendê, como é que ia sobreviver? E aí, olha a resposta que o Caboclo traz e a gente precisa, de fato, né, apresentar. Hoje, apresentar o quê? O que é que tem de errado dentro do terreiro de Candomblé? Dizer que você precisa aprender a cozinhar bonito a comida do seu santo e você ter seu grande restaurante. Então, é empoderar seu povo. É empoderar seu povo. E aí, a pedagogia do terreiro, a escola do terreiro, ela vem trazer esse empoderamento, né? Ela vem trazer esse empoderamento, o que traz dentro da sua comunidade, na sua cozinha, o caruru. E que caruru é esse? Colher de pau com tudo dentro. O que é isso, gente? Grupo colher de pau com tudo dentro. Quem é? Aí aparecem esses autores, aparecem esses professores, né? E traz essa gama de conhecimento, porque aí ninguém vai ter vergonha de falar do caruru de Matamba. Ninguém vai ter vergonha de falar do caruru de São Cosme. Ninguém vai ter vergonha de falar do caruru de Vunche, de Beijo, né? E assim vem a curiosidade, todo mundo quer comer gostoso mesmo. E os negros faz bom mesmo. O vatapá, o caruru, a muqueca. E aí, bota dendê no siri, bota dendê no siri. Se a muqueca tiver boa, a muqueca vou dividir. Bota dendê no siri, bota dendê no siri. Se a muqueca tiver boa, a muqueca vou dividir. E aí o que é que precisa? Precisa contar a história do dendê. Da onde é que vem esse dendê? Que corpo ancestral é esse dendê? E aí a gente precisa estar botando no papel, porque o que a gente não coloca no papel, o vento levou. Mas a tradição, ela não pode esquecer, porque esse bate-papo é oral. E na oralidade a gente bota no mocó. O mocó, que é nosso livro. O que é o mocó? Quem sabe o que é mocó? É o bolso, ó. Botou no bolso, carrega, diz, eu dou aqui, eu quero. E aí esses saberes, né, ele vai divulgando, vai quebrando esses preconceitos, vai quebrando esses modos de pensar, né, desse corpo negro, dessa culinária negra que todo mundo come, todo mundo bebe, mas discrimina, violenta, né, persegue, e aí segue assim a nossa tradição. Mas eu estou aqui e preciso estar aqui para que outras possam vir estar aqui. O nosso tempo está chegando. Eu queria saber se vocês têm alguma pergunta. E aí, se tiver pergunta, chegar aqui pertinho para a gente passar o microfone e ouvir vocês também. Todo mundo tímido? Então eu vou perguntar. Ninguém tem pergunta? Uma coisa que eu achei muito interessante do livro é justamente as imagens, né? Vocês têm fotos que são muito bonitas. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar daí, mas são fotos em preto e branco de mulheres, muitas vezes, nos rituais, da natureza, e elas trazem um pouco do contexto da religião de matriz africana e dessa história também.
E aí eu queria saber como que foi essa construção do livro, né? Que estratégias vocês usaram para passar esse conhecimento e essa pedagogia? Tem as fotos, tem os textos, como que vocês construíram isso? Esses textos e essas fotos, todo esse livro, é tudo que tem na nossa comunidade. Tudo isso tem na nossa comunidade. Então, aqui, no finalzinho... Tem cachoeira nessa comunidade, então, porque eu tô vendo cachoeira aqui. Cachuté! Cachuté. Aqui é no fundo da nossa casa, né? Aqui, Lissandro, que fez essas fotos. Aqui é o nosso pé de gameleira, né? Que eu tô sentada debaixo do pé de gameleira, que é a nossa Sandra Petit, né? Que é o nosso Paulo Freire, mas em nome de Paulo Freire está Sandra Petit, está Chico Nascimento, está Mameto Cafurengá, está Odara, né? Está Tata Longomina, está Pai Dói, salve Pai Dói, esse guerreiro, esse professor, né? Que traz essa alegria, e ele trabalha com o Dendê, né? Então o Dendê, essas palhas do Dendê, aqui do lado tem o pé da gameleira e os pés de Dendê. Os pés de Dendê que a gente faz mariô, né? Os pés de Dendê que a gente faz várias coisas que vêm a brilhantar o nosso espaço e traz essas fotos, porque a gente tem o primeiro museu da Costa Dendê. E dentro desse museu da Costa Dendê, a gente criamos o Museu Vivo, né? Então é a fonte, essas mulheres, esses homens, essas crianças, né? É tudo isso aqui, é o Museu da Costa Dendê, né? Então toda essa beleza, encanto, toda essa beleza que tem na Costa Dendê é o nosso primeiro museu, né? Banto indígena da Escola Caxuté, do Terreiro Caxuté, da comunidade Caxuté, idealizado por Tata Longomina, que é meu filho biológico, né? Então a monografia dele realmente foi a Mameta Caçanja, Estrela Negra da Costa Dendê, e o trabalho de pesquisa dele de conclusão foi o Museu da Costa Dendê. Quem quiser visitar, como que faz para chegar, como faz para se comunicar? Está aberto, né? O museu só ir na comunidade, só ir aqui, né? Na Pian, que tem um museu, né? Tem a escola de matriz africana. Só é convidar o Momento Cafurengá, como vocês convidaram, para estar aqui. Desde já agradeço, né? Esse espaço maravilhoso, essas apresentações lindíssimas que aconteceu todos esses dias, e eu pude estar aqui com o Janice, né? Nesse samba maravilhoso, esse samba no pé, né? E aí é muito importante. O museu é a praia, né? As Três Pancadas, é o rio, é a cachoeira, é o mangue, tudo isso é o museu da Costa Dendê. Mãe Bárbara maravilhosa, boa noite já, né? Boa noite, meu povo. Boa noite. Então, eu quero que a senhora dê uma explicação para que o pessoal negro nosso, africanos, brancos, entenda qual o fundamento do nosso mariô, da palha do Dendê, que eu quero que vocês tudo entendam o que é mariô. Porque eu trabalho com orixá há 50 anos, comecei com meu pai Zé Caetano no Monte Alegre, então eu sou filha de santo dele até hoje, ele se foi, mas eu nunca deixei de ser. Então hoje eu frequento outro terreiro, que é o terreiro de Mãe Zene. Amo muito meu terreiro, amo Mãe Bárbara, porque eu já trabalhei com ela aqui na praça, a senhora sabe, né? Então, eu acho muito importante que vocês entendam o fundamento do mariô que a gente coloca na nossa porta de entrada do terreiro. Boa noite, minha querida. É uma satisfação estar contigo nessa noite. Essa mulher de resistência, essa mulher empoderada, que empodera várias mulheres. Quem quiser ser empoderada, é só olhar para essa mulher, seguir essa mulher, que realmente você consegue dar passo largo, né? O mariô, ela é uma folha de dendê, uma palha de dendê, que é feito lascado em tirinha. Eu costumo dizer que mulher que faz mariô não arruma homem. Na minha casa não tem esse problema. Lá na casa as mulheres tudo quer fazer mariô. E vai fazendo mariô, é folha de couce,
né? É folha de ogum, e que ele a gente coloca na porta, que é para livrar das maus influências negativas. Vocês entenderam, meu povo? Então, negatividade não entra em nossa casa, não entra em nossa comunidade, porque o Mariô tira. Obrigada, Genice. E aqui tem o filho do Mariô, né? O filho do Mariô, quero que fique de pé aí, meu muzenza, né? É Odara. Ele é o nosso muzenza iniciado na nossa comunidade agora. Tá aqui, Deus te abençoe, meu filho. Tá aqui o barco, né? Que foi um barco de 3 que se apresenta aqui, que são os mais novos. A Macota, né? Que é a nossa quilede da nossa roça. Deus abençoe. Essa carioca vem de lá do Rio Se Fazer. Aqui é outro carioca também, né? E esse foi um barco que foi recém-iniciado aqui na Kizomba Mayonga. E a gente tem uma Mayonga que começa dia 1º de agosto e vai até o dia 10. Então é uma vivência internacional que a gente tem e que apresenta a pedagogia do terreiro e todos os elementos da pedagogia do terreiro. E esse foi os iniciados, né? Esse daqui é um cafumulá, é o que trabalha. Ele está de conta fechada, porque é o que trabalha com as folhas, com a deformação, né? E aqui tem no livro... Dendê, né, mãe? Inclusive com Dendê, né? Inclusive com Dendê, tá no livro aí, o que é ser uma cafumulá, tem Dona Antônia, tem Uma baia. o Tatamabaia, né? O Tatamabaia na roça é de grande e extrema importância, porque é o que cuida da comunidade, que cuida da cidade ali, né? Da comunidade. É Odara, né? Conhecido como Odara nativo. Loi, né? Se apresenta um pouco, Loi. Fala um pouco de vocês aí. Fala aqui, fala um pouco de vocês. Boa noite. Mucuyu, para quem é de Mucuyu, abençoe minha mãe, abençoe o pai Dói, Mucuyu, minhas irmãs. Eu sou Loi, conhecida como Loi, minha indígena é Vanda Calango. E eu tô na escola Cachuté há 1 ano e meio, né? Fui iniciada agora no mês de agosto. Sou Macota. Né? A Macota tem a função de cuidar dos rodantes, né? Dos inquices. E é isso, né? Mãe já me apresentou já. Já apresentou. Saquidila por estar aqui, Saquidila minha mãe. Aue. Boa noite, gente. Eu sou Orion, conhecido aqui como Índio, aqui na comunidade de Boipeba. Sou iniciado no Cachuté faz mais ou menos 1 mês, na festa de tempo, né? Fomos recolhidos e somos do mesmo barro. Lá eu sou Tatacafumulá, né? Tenho o cargo de trabalhar com as ençabas e fazer limpeza energética antes de qualquer ritualística, antes do terreiro, né? Faço a limpeza e viver a experiência do Cachuté, tá aprendendo, né? Sempre com nossos irmãos de barco e ensinando também, né? Através das energias dos inquices de todos os encantados, né? Então, eu agradeço muito a Mamãe Capurengá, né? Eu vou passar aqui.